pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com Luísa Batista. Ela é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Luísa começou a trabalhar aos 9 anos de idade e ela tem uma história para contar para a gente. Luísa, eu queria que você me contasse então essa tua experiência. Como é que você chegou a trabalhar como trabalhadora infantil doméstica, na verdade, né? Como foi essa história? A minha história é como a história de muitas meninas do interior, né? Meu pai faleceu e a gente ficou numa situação difícil, né? Chegamos a morar 2 semanas na rua, chegamos a ter que pedir alguma coisa para nos alimentar. E aí a minha mãe veio embora aqui para Recife, a gente foi morar num barraco de tábua. Então, essa senhora para quem eu trabalhei, ela tinha uma menina de 5 anos e o meu trabalho era brincar com essa menina e quando a menina ia para a escola, cuidar do jardim. Numa dessas vezes, a menina brincando me mordeu, deu um tapa na menina e a minha ex-patroa, né, não vou falar o nome dela, ela deu uma surra que eu fiquei toda marcada. E no dia seguinte era o dia que a minha mãe ia me buscar, ia buscar uma feirinha que ela sempre dava, que era o meu pagamento, era a feira que ela dava para minha mãe. No dia seguinte a minha mãe ficou sabendo porque a cozinheira ficou revoltada, a maneira como ela me tratou, como me espancou, e comunicou à minha mãe. De manhã cedinho, a minha mãe foi lá e foi me buscar, e quando ela me viu toda marcada, ela falou o seguinte: vou levar a minha filha, se for preciso a gente volta a pedir. Mas eu nunca deixei a minha filha marcada desse jeito e eu não vou permitir que ninguém faça isso com a minha filha. E a gente passou a vender milho cozido e milho assado. Depois minha mãe ficou curada da tuberculose, arrumou um emprego. E quando a minha mãe arrumou um emprego, a senhora para quem ela foi trabalhar, uma pessoa muito humana, aceitou que a minha mãe me levasse para a casa dela. Isso foi muito importante. Você tinha que idade nessa época? Nessa época eu já estava de quase 12 anos. Ainda era uma criança? Ainda. Mas aí a amiga dessa senhora estava precisando de uma pessoa para lavar a louça, varrer a casa, lavar banheiro, enfim, fazer o serviço. Apesar de aceitar o trabalho doméstico infantil, mas naquela época não tinha essa discussão que temos hoje. Então ela me aceitou e me colocou para estudar. Para mim isso foi muito importante, porque quando chegava o dia 7 de setembro, eu me emociono, que às vezes eu ficava chorando quando eu via aquelas crianças desfilando, né, no 7 de setembro, e eu não estudava, então eu não podia desfilar. E aí, para mim, naquele momento foi tão importante, sabe, ir para a escola, aprender a ler, escrever. As trabalhadoras domésticas ainda passam por tormentos assim, né? Eu queria que você me relatasse o que é que chega até o sindicato e a federação, né, de denúncia ou de queixas. Muitas queixas, né, de trabalho doméstico forçado, ou seja, elas têm hora para pegar, não tem hora para largar. Isso acontece mais com as trabalhadoras que precisam pernoitar no emprego. Porque o emprego doméstico, ele não é um lugar para você viver, você tem que ter a sua residência, mas muitas não têm. Elas vêm do interior, então não tem condições de ir e voltar todos os dias para o local de trabalho, mesmo com a jornada de trabalho regulamentada já por lei desde 2013, mas ainda temos muitas queixas de trabalhadoras que têm horário para começar a trabalhar e não tem horário para terminar. Fora isso, tem outras questões, que tem os maus tratos, muitas patroas tem um problema com o marido, desconta a raiva em cima da trabalhadora. Tem um problema no trabalho, desconta o estresse em cima da trabalhadora. Não sabe separar as coisas. E aí a trabalhadora, ela fica tipo um saco de pancada. Mas sabem separar garfos e facas e talheres? Sabe, isso aí sabe, né? Garfos, faca, talheres. Isso é um preconceito, uma discriminação, isso é de uma crueldade, sabe? Sem explicação, sem tamanho. O que você acha das fardas usadas pelas babás? Você concorda, não concorda? Como é que você acha? Olha, essa questão de farda, eu nunca fui, digamos, obrigada a usar um uniforme. Nunca fui obrigada a usar. Se a patroa
conversa com a trabalhadora e diz, aqui, quando vai já acertar o trabalho, conversa e diz, olha, na minha casa eu quero que use o uniforme, primeiro que ela não pode descontar esse uniforme do salário da trabalhadora. Segundo que ela tem que ver o seguinte, se aquela pessoa vai se sentir bem naquela roupa, porque eu conheço várias companheiras que trabalham com pessoas e que inclusive viajam com as patroas, mas elas não são obrigadas a usar uniforme. Elas usam uma roupa comum, uma roupa adequada ao ambiente de trabalho, mas elas não são obrigadas a usar uniforme. Particularmente, eu não vejo com bons olhos, mas é aquela questão, tem que usar, forneça, sem descontar. Quando as trabalhadoras domésticas embarcam em viagens com seus patrões, como é que funciona isso, esse processo lá? Né? Porque se fala como se fosse algo até divertido. Ah, eu vou ganhar esse bônus, eu vou viajar. Quando é que eu teria essa oportunidade de ir para a Europa ou para a Disney? Né? E como é que você vê isso? Foi boa essa. Para a Disney, né? O ministro da Economia falou que o dólar tem que ficar alto para as domésticas não ir para a Disney. Então ele deve conviver com domésticas que ganham muito bem, e ele deve pagar muito bem também, né? A doméstica dele, ao ponto dela poder ir para a Disney. Porque nós da federação não conhecemos nenhuma. Quando elas vão acompanhando seus empregadores. Elas não têm direito à diversão. Elas estão ali, têm que estar sempre atenta, porque elas estão tomando conta de crianças, então ela não está indo para a diversão, ela está indo a trabalho. E nesse caso, ela tem direito a uma remuneração de 25% sobre o valor da hora trabalhada, em caso de viagem, acompanhando o empregador. O termo empregada doméstica deve ser usado ou não? Desde a regulamentação que nós utilizamos o termo trabalhadora ou trabalhador doméstico. Porque se tem um trabalhador em educação, né, temos um sindicato de trabalhadores em educação, trabalhadores em saúde. Por que nós não podemos ser trabalhadoras do lar? Né? As conquistas foram acontecendo, né, gradativamente. A crise hoje é a grande ameaça para as trabalhadoras domésticas ou não? Sim. O país está vivendo um retrocesso, e que essa crise está se refletindo em toda a classe trabalhadora. A classe média emprega muitas trabalhadoras domésticas. E essa mesma classe média, muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Né? E quando isso acontece, o que é que faz? Vai para o orçamento, o primeiro corte é a trabalhadora doméstica com a carteira assinada, formalizada. E aí passa a contratar, olha, eu vou ter que fazer tua rescisão, eu não vou mais poder te pagar, mas aí você vai ficar 2 dias na minha casa. Por que 2 dias? Porque pela lei complementar 150, 2 dias não gera vínculo empregatício. O empregador não é obrigado a assinar carteira, a recolher FGTS, a recolher INSS. A trabalhadora está desempregada, tem contas a pagar, infelizmente aceita. A reforma da trabalhista ia ampliar os postos de trabalho, ao contrário, jogou muitas pessoas na informalidade. Qual é a grande dor de uma trabalhadora doméstica? A grande dor da gente é que a gente não acompanha o crescimento dos nossos filhos, né? A gente não tem chance de sentar, conversar, orientar para que os nossos filhos não se envolvam com algo errado, né? É a ausência de políticas públicas, creche, para que a gente deixe os nossos bebês para ir trabalhar, escola de tempo integral para que os nossos filhos passem o dia todo na escola e a gente tenha a segurança de saber que ele está na escola. O que é que te faz feliz hoje? Como trabalhadora doméstica, como pessoa do sindicato, de federação, o que é que te faz feliz hoje? O que me faz feliz é o seguinte, sou mãe solteira, tenho 2 filhos, criei meus filhos, todos os 2 são cidadãos de bem, certo? Não fizeram faculdade. Minhas 2 netas estão na faculdade. Mas a minha felicidade maior atualmente é fazer o que eu faço. É estar nesses espaços, orientando as companheiras, lutando para... porque nessas conquistas todas, a presidenta da federação é a Creuza Maria Oliveira, uma baiana arretada, na qual eu me inspiro, né, para estar na luta, é saber que eu estou no sindicato e aquela trabalhadora chega e a gente vai conversar e a gente vai poder orientar ela da melhor maneira possível, né, tanto nos direitos quanto nos deveres, e saber que ela, saindo dali, ela já vai sair mais esperta, vamos dizer assim, né, mais orientada para garantir um trabalho com dignidade. Para concluir, se você fosse patroa, o que é que você não faria com sua trabalhadora doméstica? Eu procuraria tratar ela como ser humano, ou seja, se eu tivesse algum problema eu ia separar, não ia
gritar nem tratá-la mal. Porque eu acho que o pior de tudo é você estar prestando serviço a uma pessoa e aí você está fazendo uma tarefa aqui, a patroa manda você parar, fazer outra, você não conclui aquela. Isso é assédio moral. Não descontar em cima de uma pessoa que hierarquicamente está inferior a mim, não como ser humano, mas como uma hierarquia de poder, de classe econômica. Então, eu procuraria tratar como uma pessoa de igual para igual e entender que nós todos somos iguais perante a lei e perante Deus. A tua experiência como trabalhadora é incrível, você está de parabéns e continua na tua luta. Obrigada. Até a próxima, então. Se Deus quiser. Gente, muito obrigada e até a próxima edição.